26 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 9. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mandem trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas em meio aos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se um homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Vejamos agora os ensinamentos à luz da catena áurea. Segundo São Cirilo, Deus, por meio dos profetas, testificara que a salvadora pregação do Evangelho não se limitaria a Israel apenas, mas se estenderia aos rebanhos de todos os povos. E é por isso que Cristo, depois dos 12 apóstolos, constituiu outros 72, daí que esteja dito: depois disso, o Senhor escolheu outros 72. Segundo São Beda, fez bem em enviar 72 discípulos, porque o Evangelho devia ser pregado no mundo ao mesmo número de povos, assim como para as 12 tribos de Israel escolhera os 12 apóstolos. De mesmo modo, para impregnar as nações estrangeiras, escolheu estes 72. Segundo Santo Agostinho, do mesmo modo como a luz do sol em 24 horas percorre e ilumina o planeta inteiro, assim o mistério da iluminação do planeta, através do anúncio da Santíssima Trindade, é confiado a 72 discípulos. Por 3 vezes 24 fazem 72. Assim, segundo São Beda, assim como não há dúvida de que os 12 apóstolos prefiguram os bispos da Igreja, do mesmo modo estes 72 discípulos prefiguram os presbitérios, isto é, os sacerdotes de segunda ordem. No entanto, os primeiros tempos da Igreja, como atestam os escritos apostólicos, os nomes de presbíteros e bispo eram usados indiferentemente, um significando a madureza da sabedoria e o outro a diligência no cuidado pastoral. Segundo São Cirilo, a escolha de 72 estava prefigurada também nas palavras de Moisés, que, por ordem de Deus, escolheu 72 homens para Deus lhes infundir o Espírito. Também no livro dos Números se lê que os filhos de Israel chegaram a Elim, e que traduziu significa subida, e que ali havia 12 nascentes e 70 palmeiras. Se subirmos no crescimento espiritual, encontraremos as 12 nascentes, que são os 12 apóstolos, de onde bebemos a ciência da salvação como de uma nascente de Salvador, e as 70 palmeiras, que são aqueles que foram agora enviados por Cristo. A palmeira, com efeito, é uma árvore de boa medula, de raízes fortes, fecunda, que sempre nasce na água, e uma vez crescida, estende às alturas a sua copa, segue, e mandou-os 2 a 2. Segundo São Gregório Magno, o Senhor os mandou 2 a 2 para pregar, porque 2 são os mandamentos da caridade, o amor de Deus e do próximo, e porque não pode haver caridade entre menos do que 2. Com isto o Senhor nos insinua
silenciosamente de quem não tem caridade para com o próximo não deve de modo algum se encarregar do ofício de pregação. Segundo Orígenes, assim também São Marcos, no catálogo dos apóstolos, conta os 12 de 2 em 2, e parece um só antigo que fossem chamados sempre 2 para o serviço de Deus. Foi pelas mãos de Moisés e Araão que Deus tirou Israel do Egito. Josué e Caleb, agindo em conjunto, apaziguaram o povo agitado pelos 12 exploradores enviados a reconhecer a terra de Canaã. Daí que esteja dito, o irmão que é ajudado por seu irmão é como uma cidade forte. Segundo São João Crisóstomo, mas como podia chamar de messe a colheita, o que então acabava de começar, sem que ninguém tivesse encostado no arado ou aberto sulcos na terra ainda? Já se fala da messe. É que podia acontecer que os discípulos vacilassem e meditassem consigo mesmo: como é que nós, um número tão pequeno, haveremos de corrigir o mundo inteiro? Como nós, que somos ignorantes, haveremos de converter os sofistas? Ou nós que estamos nus, converter os armados? Ou nós que somos súditos, converter os que dominam? Para não se deixarem perturbar por tais considerações, é que chama o Evangelho de messe. É como se dissesse: tudo está preparado, envio-vos a colheita de frutos já maduros. Podeis plantar e colher no meio-dia. Assim como o agricultor sai para a messe, cheio de alegria, do mesmo modo, é necessário que também vós saiais ao mundo, porém a distância muito maiores e muito mais cheios de alegria. Esta nossa ocupação é com efeito uma verdadeira messe e põe diante de nós campos já preparados. Segundo São Gregório Magno, porém não é sem grande tristeza que repetimos as palavras que seguem, mas operários poucos, porque embora haja muitos para ouvir a boa nova, falta quem a pregue. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes, entretanto, na messe de Deus há poucos operários, porque ainda que tenhamos aceitado o cargo sacerdotal, não cumprimos ainda os deveres do cargo. Segundo São Beda, assim como a messe é grande, é a multidão toda dos crentes, do mesmo modo, os operários poucos são os apóstolos e os que, à imitação deles, são enviados à messe. Segundo São Gregório Magno, e com estas palavras induz também os fiéis que, a rogarem pelos seus pastores e pedir a Deus que cumpram um trabalho digno da sua posição e que suas línguas não se entorpeçam para a exortação. A miúde, afinal, as iniquidades dos pregadores desamarraram as línguas, e a miúde os pregadores dos fiéis fazem com que o dom da palavra seja subtraído aos superiores. Segundo São Cirilo, em seguida Lucas narra que os 70 discípulos obtiveram de Cristo a instrução, a modéstia, a inocência e a equidade apostólica, e aprenderam a jamais preferir um bem mundano à sagrada pregação, mas sempre a almejar a fortaleza da mente, a fim de que nunca temesse nenhum terror do mundo, nem mesmo a própria morte. Daí que diga: ide. Segundo São João Crisóstomo, o consolo deles no meio de tantos perigos era a virtude de quem os enviava. E por isso, diz Nosso Senhor: eis que eu vos envio, como para dizer: basta isso para vosso consolo, basta isso para vossa esperança, e para que não temais os males que vos esperam, aos quais se referem no complemento, como cordeiros entre lobos. Segundo Isidoro Abade, por cordeiro denota a simplicidade e a inocência, pois os que se entregam à devassidão e por seus excessos ofendem a natureza. Nosso Senhor não os chama de cordeiros, mas de cabritos. Segundo Santo Ambrósio,
A tal ponto são contrários entre si estes animais que uns são devorados pelos outros, a saber, os cordeiros pelos lobos. Mas o bom pastor não teme pelo seu rebanho lobo nenhum, e por isto envia os seus discípulos não como presa, mas para espalhar a graça, pois a precaução do bom pastor faz com que os lobos nada ousem tentar contra os cordeiros. Envia, pois, cordeiros entre lobos, a fim de que se cumpra o que se foi dito: o lobo habitará com o cordeiro. Segundo Santo Ambrósio. Ou ainda os lobos são comparados aos hereges. Os lobos, com efeito, são animais que armam emboscadas aos redis e ficam à volta das cabanas dos pastores. Não ousam entrar nos aposentos das casas. Aproveitam-se do sono do cão e da ausência ou desatenção dos pastores. Lançam-se às gargantas das ovelhas para depressa estrangulá-las. São ferozes e devoradores. Seu corpo é por natureza duro, de modo que não se dobram com facilidade. Movem-se por ímpeto e por isso são logrados com fraqueza e frequência. Se avistam um homem antes que ele os veja, disse que lhe sufocam a voz por uma força da sua natureza. Já se o homem os vê primeiro, conta-se que ficam desconcertados. Da mesma forma, os hereges preparam ciladas aos redis de Cristo e rosnam em volta de suas cercas durante as horas da noite. A noite, com efeito, é dos desleais, que escondem a luz de Cristo com as névoas da falsa interpretação. Todavia não ousam entrar nos redis de Cristo, e por isso nunca são curados, como foi aquele homem que caiu nas mãos de ladrões no estábulo. Aproveitam-se da ausência do pastor, porque a presença dos pastores não podem acusar as ovelhas de Cristo. Como são duros e rígidos na intenção de sua alma, não costumam jamais se retratar de seu erro. Porém, Jesus Cristo, intérprete verdadeiro das Escrituras, os embaraça, frustra todo o ímpeto deles e os torna incapazes de fazer o mal. Do contrário, se conseguem se antecipar a alguém, com os ardis da sua disputa, fazem-no emudecer, pois é mudo que não confessa a palavra de Deus com toda a glória que lhe pertence. Cuida, portanto, que o herege não te roube a voz, caso não o surpreendas primeiro, porque sua infidelidade rasteja e se esgueira enquanto não é descoberta. Se, porém, reconheceres os projetos de sua impiedade, não temerás mais perder a voz. Lançam-se à garganta e infligem feridas nos órgãos vitais a fim de atacar a alma. Se ouves dizer que alguém é sacerdote, mas conhece as suas fraudes, fica sabendo que é uma ovelha por fora, mas por dentro um lobo, que por sua crueldade insaciável deseja satisfazer a sua fúria com o homicídio. Segundo São Gregório Magno. Com efeito, muitos, quando recebem o governo do povo, ardem por dilacerar seus súditos e mostram-lhe todo o terror de seu poder, porque não têm as entranhas da caridade, querem ser vistos como senhores dos fiéis, mas não se reconhecem seus pais e transformam seu posto de humildade em orgulho de dominação. Para evitar este mal, devemos levar em conta que somos enviados como cordeiros entre lobos, para que conservemos o senso da inocência e nos abstenhamos das mordeduras da maldade, pois quem toma o posto da pregação não deve fazer o mal, mas suportá-lo, e se em algum momento o zelo pela retidão exigir que empregue a violência contra seus súditos, por dentro deve amar com piedade paterna os que por fora castiga, e por assim dizer, persegue. O pastor exibirá um bom uso da violência quando a nuca de sua alma não estiver sob o jugo dos desejos terrenos. Daí que se acrescenta: não leveis bolsa nem alforge. Segundo São Cirilo,
Ao dizer: eu vos envio como cordeiro entre lobos, o Senhor mandou os discípulos não terem nenhum cuidado com a segurança do próprio corpo. Tampouco permitiu que se preocupassem com os bens exteriores ao corpo, ao dizer: não leveis bolsa nem alforje. Não deixou nem que levassem qualquer outro acessório que não esteja unido ao corpo, nem calçado, e proibiu-os não apenas de levar bolsa ou alforje, como também de se distraírem com o que quer que fosse, pois não quis que se detivessem nem para saudar os que deparassem no caminho, e pelo caminho não saudeis ninguém. É o mesmo que dissera tempos antes a Eliseu, e é como se dissesse: ide diretamente ao vosso trabalho, sem trocar bênçãos pelo caminho. É prejuízo desperdiçar o tempo destinado à pregação. Segundo Santo Ambrósio, o Senhor não proibiu as saudações porque lhe desagradasse o dever da benevolência, mas porque lhe agradava mais a atenção aos deveres da religião. Segundo São Gregório Nazianzeno, o Senhor deu-lhes esta ordem para colocar em posição de honra as palavras da pregação, e para não parecer que as lisonjas tivessem poder sobre eles. Quis também que não fossem atentos às palavras de outros. Segundo São Gregório Magno, se quiseres dar a estas palavras sentido alegórico, o dinheiro encerrado na bolsa é a sabedoria escondida. Quem tem a palavra de sabedoria e não cuida de comunicá-la ao próximo é como alguém com uma bolsa fechada. Por alforje entende-se o fardo das coisas do século, por calçado as obras mortas. Quem, pois, se encarrega da pregação deve considerar indigno de seu dever o peso dos afazeres seculares, pois enquanto a nuca é oprimida por tal peso, não é possível levantar a cabeça para pregar os bens celestes. Tampouco deve olhar para as obras dos insensatos, para não crer que deve proteger seu trabalho como que com peles mortas, pensando que, se os outros fazem tal coisa, está também autorizado a fazer. Santo Ambrósio, o Senhor não quer que sobre em nós nada mortal. Manda Moisés desatar o seu calçado mortal e terreno quando envia a libertar seu povo. Quem, no entanto, se pergunta por que razão no Egito Deus manda os israelitas comer o cordeiro calçados, mas envia os apóstolos a pregar descalços, deve levar em conta que o povo no Egito deve ainda precaver-se das mordidas da serpente, pois é uma terra cheia de veneno. A quem celebra ainda a figura da Páscoa está exposto a muitas chagas, ao passo que o ministro da verdade não tem medo de venenos. Segundo São João Crisóstomo, por isto o pontífice da Igreja dá a paz, dizendo: a paz esteja convosco. Os santos imploram pela paz não apenas aquela dos homens uns para com os outros, mas também a que deve existir em nós mesmos, pois a miúde travamos guerra dentro do nosso peito e ficamos agitados ainda que ninguém nos incomode, para não falar dos desejos tortos que com tanta frequência se levantam contra nós. Segundo São Gregório Magno, a paz sairá da boca do pregador e pousará na casa, se nele houver alguém predestinado ao caminho e que siga a palavra celestial que lhe é dada a ouvir. Ou, caso ninguém a queira ouvir, o pregador não ficará sem fruto, pois a paz voltará a ele como recompensa do Senhor pelo seu trabalho. Se, porém, a nossa paz é acolhida pelos da casa, justo é que se recebemos um salário terreno daqueles a quem oferecemos prêmios da pátria celeste. Daí que siga, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem. Eis que o Senhor, que proibiu o porte de bolsa e alforje, permite receber como salário da pregação alimento e dinheiro para as despesas. Segundo São João Crisóstomo, contudo, para que ninguém objetasse
mas gasto tudo o que tenho para dar de comer aos visitantes, o Senhor faz com que seu enviado, logo ao entrar, te ofereça de antemão o dom da paz, a qual nada se equipara, a fim de que saibas que recebes muito mais do que dás. Que essas palavras vivas deste santo Evangelho perdoe os nossos pecados e cure nossos corações.